Boa tarde, pessoal. Bom, como prometido para vocês, ia mostrar como fazer a classificação no Plenos, um exemplo meio prático. Lembrando que sempre pergunte para o seu responsável fiscal antes, geralmente é seu contador que responde por isso, então troca uma ideia com ele, né? Isso aqui é uma ideia de um mapa mental que eu vi na internet, vi vários contadores, vi várias pessoas explicando mais ou menos seguindo essa ideia aqui, né? Então vou estar mostrando mais com foco nas operações onerosas que é a venda, que é onde vai abraçar 99% das operações da empresa, né? Mas tem as operações também não onerosas, que são operações de remessa em bonificação, doação, perca por roubo, deterioração. Então existem várias. Então, primeiro de tudo, eu devo pensar se a minha operação ela é onerosa ou não onerosa. Depois, na operação onerosa, pensando na venda, né? Vou ver se ela está dentro de algumas exceções que diz no artigo 6º, 8º e 9º da lei complementar. Se ela tiver aqui nessas exceções, o C-Clastrip vai estar alinhado com o CST 410. Então, dentro desse CST 410, vou estar identificando a minha C-Clastrib. Caso contrário, não está dentro dessas exceções a minha operação onerosa, eu vou para a regra geral de incidência. E aí, o C-Clastrib e o CST vai depender da NCM. Se ele tiver algum anexo, vai ser o que está relacionado ao anexo. Se ele não tiver nenhum anexo, a regra geral, até onde a gente vem vendo aí, é o tributado, que é o 000-001. Então vamos pegar aqui um exemplo de uma NCM para a gente ver como que seria. Então vou aqui no Plenos, pegar esse primeiro produto, que tem essa NCM aqui, 1102-2000. É farinha de milho. Então se eu clicar aqui para ver o detalhe desse NCM, ele vai me mostrar o capítulo, a subposição dele. Então vou lá pesquisar, copiar ele aqui. Vou vir aqui na lei complementar, dar um Ctrl F para pesquisar. Eu posso pesquisar o NCM por completo. Às vezes ele não vai estar por completo, ele vai estar só o capítulo e a primeira subposição aqui, né? Então eu posso ir apagando para poder tentar identificar. E ele já apareceu aqui e apareceu só uma vez. Então isso aqui já ajuda bastante. Se ele aparece em mais de um, então você precisa fazer uma análise melhor, trocar uma ideia aí com o seu responsável fiscal. Então aqui ele está no anexo 1, que é o que? Produtos destinados à alimentação humana submetidos à redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS. Então ele está aqui, ó, é farinha, grumos, sêmolas de milho. Então ele tem aqui o código da NCM, então aqui ele está o anexo 1. Como ele está dizendo que é o anexo 1, então eu vou vir aqui no portal da conformidade, na tabela de C-Clastrib, pegar essa visão aberta aqui por código de C-Clastrib, eu particularmente gosto mais dela, e vou procurar aqui aonde que ele me dá aqui o anexo 1. Eu acho mais prático vir por aqui. Então aqui ele tem o anexo 1, ó, venda de produtos destinados à alimentação humana. Então ele até me informa aqui que é o anexo 1. Vou ver aqui se tem mais algum grupo de C-Class Trip que referencia o anexo 1. Não tem, é só aquele lá mesmo. Então eu vou lá nele para ver se aquela C-Class Trip bate com a minha operação. Ó, então é essa C-Class Trip aqui, ó, 200.003. Vou copiar ela. Então aqui ele coloca na descrição dele que é venda de produtos destinados à alimentação humana, né? Anexo 1. Então ele tem 100% de redução na CBS e na IBS. Fui pesquisar logo a NCM, mas antes disso eu tinha que olhar se a minha operação onerosa ela não está nas exceções daquele artigo 6º, o 8º e o 9º. Então, pensando aqui no varejo, né, venda aí supermercado, loja de confecção, o varejo geral, né, que vende para consumidor final, né? Então, o artigo 6º ele coloca aqui, né, que o IBS e a CBS não incidem sobre, no primeiro item aqui, fornecimento de serviços por pessoas físicas em decorrência de relação de emprego com o contribuinte ou sua atuação como administradores ou membros de conselho de administração e fiscal. Então a gente já vê que não tem nada a ver assim com a venda para o consumidor final, assim no varejo, né? Mas tem aqui o artigo 6º, né? Vale a pena você ler para estar por dentro e ver se não tem nenhum detalhe aí que acaba afetando a sua operação. O artigo 8º, vamos ver aqui,
são imunes ao IBS e à CBS as exportações de bens e de serviços nos termos do capítulo 5º. Então, teria que olhar esse capítulo 5º, né? E ver, mas é questão de exportações de bens e serviços, né? E o artigo 9º, são imunes também ao IBS e à CBS os fornecimentos. Aí tem aqui, né, no primeiro item, realizados pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios, né? Então a gente já vê que também tá fora aqui do nosso contexto aqui, mas tem vários outros pontos aqui que vale a pena dar uma lida e ver se não vai impactar na sua atividade. Lembrando, gente, que tem que confirmar com o contador se é esse aqui mesmo, tá? Isso aqui eu tô vendo alguns contadores na internet passando essa informação. Eu achei muito importante trazer para vocês para a gente ter mais um panorama. Então vou colocar essa C-Class-Trib aqui. Vejam que eu tenho apenas um produto relacionado. Assim que ele localizar, ele já vai atribuir aos produtos. Se fosse mais de um, né? Pensando em um supermercado que tem inúmeras farinhas de milho, né? Já iria fazer tudo aqui. Se eu querer ver a descrição aqui dentro do Planos, eu posso vir aqui e pesquisar ele. Ele vai mostrar que é uma C-Class-Trib de alíquota reduzida, o CST dele. Ele me mostra aqui qual que é a descrição. Posso estar expandindo aqui um pouco mais. Aqui ele me mostra diversas descrições, né, informações aqui. Então eu consigo também aqui por dentro, tá vendo isso? Aqui ele mostra o percentual de redução da EBS e da CBS, né? Então eu seleciono essa C-Class-Trib aqui. Então assim, aqui eu fiz para venda, né? Então foi bem simples. Se eu não encontrasse ele aqui dentro da lei complementar, nenhum anexo, até onde eu tive informação, ele vai ser tributado, que é a maioria dos produtos, né? Vou pegar aqui uma outra NCM para a gente ver. Tem aqui, por exemplo, essa caixa de papelão. Caixa de papelão para armazenar documentos. Às vezes o NCM aqui nessa tela ele não fica bem descrito, porque às vezes ele vem tendo vários desdobramentos, né? Para a gente ver melhor, a gente pode estar clicando aqui, que dele mostra tudo e a gente consegue ver entender melhor a NCM, né? Então esse aqui a gente percebe que é gasolina, né? É derivado de petróleo, né? Mas no caso aqui é a caixa de papelão que a gente está querendo ver. Então vou copiar ela. Vou lá na lei complementar. Vou estar colando aqui essa NCM. Ó, não encontrou nada. Então vou apagar aqui os últimos números. Ainda não encontrou. Vou apagar mais aqui. Não encontrou também. Ó, então não encontrou. Aquele NCM não existe aqui dentro. Então ele não pertence a nenhum anexo. Então nesse caso eu venho aqui em forma manual que ele é tributado. Às vezes vocês vão receber orientações, né, do sua contabilidade, que é melhor talvez jogar tudo como tributado e pegar os anexos que são competentes à seu ramo de atividade e ir olhando os NCM e tratando. Lembrando que você só vai conseguir fazer esse trabalho aqui plenamente se o teu NCM estiver vinculado correto com o seu produto. Se eu tiver, por exemplo, aqui um NCM de caixa de papelão relacionado com arroz, então o meu trabalho vai ser um pouco maior. Primeiro eu vou ter que organizar os cadastros dos meus produtos, para depois eu fazer essa classificação. Ou enquanto você está fazendo aqui, já vai fazendo esse ajuste, tá? Vamos ver aqui um outro aqui que é interessante. Deixa eu ver. Tem essa aqui, que é um NCM, que ele também serve para máquina de escrever em braille, né? Vamos pegar esse NCM aqui, vamos copiar ele, que ele tem uma situação aqui interessante. Vou pesquisar ele. Ó, ele apareceu aqui dentro do anexo. Vamos ver do anexo 10. Perdão. Dentro do anexo 5 aqui, ó. Dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência, submetidos à redução de 60%. Vamos ver se ele não tem mais alguma coisa. Ele está só aqui dentro. Então vou lá ver qual que é o anexo 5. Então temos aqui o anexo 5. Vamos ver se não tem ele mais em algum lugar. É uma lista um pouco extensa. Mas depois que você vai fazendo vários, esse aqui você vai já sabendo os que se repete, que não se repete, né? Olha, o anexo 5 ele tem aqui e tem lá para baixo também, ó. A gente achou ele aqui, ó. Esse aqui ele está com redução de 60% e ele tem também, cadê? Tá mais para cima aqui. Ó, anexo 5, ó, tá nessa C-Class Trib aqui, ó, 200.008.
esse aqui, ele é exclusivo para fornecimento de dispositivos de acessibilidade própria para pessoas com deficiência adquirido por órgãos da administração pública. Então, vejam bem, é o mesmo produto. Só que se eu for vender para o órgão da administração pública, um ente governamental nesse caso, né, então ele tem uma redução de 100%. E para ter essa redução, eu preciso usar essa C-Class Trib e o CST 200. Né? Se eu estou classificando aquele produto e me vender para o consumidor final, então eu vou usar outra C-Class Trib. Vamos achar aqui aquele anexo 5, onde que estava? Aqui, olha, está com 231. Então, tudo ele está dentro do 200, no CST 200, só que um está no 31 e o outro está no 008. Então, fornecimento de dispositivos, mas esse aqui é para pessoas, né? Esse aqui é direto para pessoa, não é para o ente governamental. Então, nesse caso, vamos supor que eu vou vender para consumidor final, então eu vou utilizar essa C-Class Trib. Esses outros produtos aqui, digamos que eles não são o mesmo produto, eles só são a mesma NCM, né? Tem que olhar bem a descrição, mas eu posso vir e colocar direto para ela aqui. Aí você fala assim, ah, mas e se eu for vender para o governo, eu vou ter que ter outra C-Class Trib? Vai ter que ter outra C-Class Trib para venda para o governo. Ainda está se desenhando essas regras aí, mas hoje, de antemão, o que eu posso te dizer? Você vai precisar ter 2 cadastros de produto. Então, um para quando for atender uma licitação, uma venda governamental, né? E o outro quando é para consumidor final mesmo, né? Porque daí tem toda a diferença. Se eu vier aqui pesquisar, por exemplo, o anexo 5, dentro do Plenos, anexo 5, ó, ele me mostra que esse C-Class Tribs, né, que tem. Então tem aqui o 200, né, que ele mostra aqui que é para ente governamental, e tem o 31 que foi nós colocamos para a pessoa consumidor final já, né, não para ente governamental. Então aqui dentro do Plenos nós também temos essa informação. Então por isso que no vídeo anterior eu mostrei nos links úteis essa lei complementar 214, que a gente vai ter que estar muito atento nela para ver o que a nossa operação está fazendo. Nessa operação, se ela é onerosa, não é onerosa, para quem que eu estou vendendo. Então, isso aqui vai nortear a nossa operação. Digamos agora uma operação que ela não é onerosa, né? Pensamos aí, por exemplo, numa remessa em bonificação, né? Então, a gente tinha lá um CFOP para bonificação ou para doação, né? Pensar na doação, né, de uma mercadoria. Então nós temos um CFOP e todos os produtos são com aquela CFOP e CST. Agora vai depender um pouco, vamos ter que analisar produto a produto. Então assim, a gente vai lá e entra nesse mapinha aqui, né? É uma operação não onerosa? É não onerosa. Então a gente olha para o artigo 5º, se ele tem lá alguma exceção, peça a minha operação. Se ele não tiver, vai para a regra geral, cai no CST 410. E aí ali dentro a gente vai encontrar um C-Class Trib para o nosso produto, para essa operação. Se não, a gente vai depender da NCM. Então vamos olhar aqui que o artigo 5º nos fala sobre isso. Então aqui na lei complementar, vamos achar o artigo 5º. Artigo 1, artigo 2, artigo 1º, artigo 4, artigo 5º. O IBS e a CBS também incidem sobre as seguintes operações: fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços, nas hipóteses previstas nesta lei complementar. Fornecimento de brindes e bonificação. Então aqui, ó, brindes e bonificações, ele está dentro dessa regra. Só que por isso que a gente precisa ler bem, trocar ideia aí com o nosso responsável fiscal, porque então, aqui no artigo 5º, já no inciso 2, ele fala, né, de fornecimento e brinde, né, de bonificações. Porém, aqui no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte, né, que o disposto no inciso 2 do caput desse artigo, né, não se aplica às bonificações que constem do respectivo documento fiscal e que não dependam de evento posterior. Então, se for uma bonificação que ele não vai depender de um evento posterior, uma operação não onerosa, você vai dar um brinde ali, uma bonificação, então você pode usar o CST 410.
né? Então, tem que prestar bem atenção nele, não. Então, tipo assim, lá no artigo 5º, ele até referencia, né? Fala que doação, brinde, né? Bonificação, está dentro da exceção. Só que se for uma bonificação ou doação, um brinde que você for fazer, que não vai depender de um evento posterior, então ele não entra nesse caso. Então, tu vai para a regra geral, né? E aí, dentro do CST 410, você vai encontrar a sua C-Class Trib. Vamos até dar uma olhada aqui no CST 410 para ver o que, que tem lá. 410 é esse aqui. Então aqui tem vários C-Class Trib. Ó. O primeiro aqui já, o fornecimento de bonificação quando constem no documento fiscal e que não dependam de evento posterior. Então tem esse aqui. Tem vários C-Class Tribs aqui. Então vale cada caso fazer uma análise, né? Então isso aqui a gente vai ter também para operações de perca, consumo próprio. Então tudo isso aí vai ter que estar a partir do ano que vem, né? Tá alinhando com a contabilidade, mapeando como que vai estar trabalhando nessas operações. Beleza, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho longo. Eu espero ter conseguido explicar alguma coisinha, mostrar utilizando aqueles links ali, como que usa a tela de classificação, como que a gente vai ter um raciocínio aí em cima dessa classificação, né? Mas sempre busca orientação aí do seu contador, do seu responsável fiscal nesse momento. E a gente também está aqui, precisar trocar uma ideia para estar vendo como está utilizando essas ferramentas no sistema. Então é isso, até mais.